e podemos apoiar você nesse momento de transição, nesse momento de crescimento, né? Juntos com o SAP Business One, a gente consegue potencializar isso, sem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil, né, nós estamos crescendo muito aí desde 2021, a ITCO vem fazendo aquisições de outras consultorias para aumentar o seu portfólio de produtos. Acho que isso é bem importante comentar, né? Tem bastante gente que não nos conhece. Então, nós temos soluções verticais para agronegócio, para gestão de obras, produção, manufatura avançada. Então, se você tem necessidade de algum módulo avançado nessa vertical, em alguma vertical, entre em contato conosco que nós também podemos te ajudar. Atualmente no Brasil são mais de 80 profissionais especializados, nossa equipe de consultoria aqui no Brasil. Nós temos presença física aí no Brasil inteiro, né? Então, consultores espalhados por esse Brasil. Temos 6 unidades físicas, então um escritório aí para tomar um café com vocês. A gente também consegue recebê-los aí por esse Brasil afora. Então, para quem não nos conhece, essa é uma palhinha aí da ITCO, né? E aqui, começando as apresentações, puderem avançar o slide, por favor? Então, hoje aqui nesse webinar, eu vim aqui fazer a introdução aí desse evento. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Richard Grain, hoje sou PMO aqui da Unidade do Brasil, da ITCO, acompanha todos os projetos de implantação New Name, novos projetos, também acompanha alguns projetos de base instalada, e para quem ainda não sabe, né, sou um entusiasta aí do SAP Business One, então fica a dica também para me seguir nas redes sociais, sempre tem muito conteúdo, atualizações, então o objetivo sempre é trazer informação, trazer atualizações, né, em conjunto aqui com a ITCO, sempre deixar vocês bem informados. Então, nos sigam aí nas redes sociais. E aqui, apresentando hoje a nossa especialista, né, que a gente tem trabalhado já há algum tempo juntos. Aqui é uma honra dividir o palco aqui hoje com a Gláucia. E a gente vem preparando esse material aqui com muito carinho, né, muita atenção. E a Gláucia tem uma história muito bacana aí com o SAP, é especialista também no assunto. Então, hoje eu vim aqui só fazer essa introdução aqui para que a gente possa aprender aí com a Gláucia. Gláucia é a nossa consultora sênior de SAP Business One aqui no Brasil, uma das referências aí, tanto na parte contábil, fiscal e todo o SAP, né, Gláucia? Bom dia, Sim. Gláucia, tudo bem contigo? Bom dia, pessoal. É uma enorme satisfação poder fazer parte desse momento aqui com vocês. Sim, tudo bem, Richard. Vamos lá? Bom, que bom. Vamos lá então, pessoal. Nosso tempo é curto, né? A gente quer ser bem objetivo aqui para que agregue valor para vocês, conhecimento. Antes de passar a palavra aqui para a Gláucia, só reforçar o seguinte, pessoal. Como o nosso tempo é curto, nós temos aqui no Teams uma questão de perguntas, tá? Então, perguntas e respostas ali. Você pode deixar a sua pergunta. A gente não vai conseguir responder agora. A gente precisa cumprir a pauta, né? E a pauta ela é extensa, mas nós vamos estar respondendo a todos posteriormente. Então, como você fez o seu cadastro, quando você deixar a sua pergunta, ela vai ficar registrada e nós respondemos vocês posteriormente. E no final aqui dessa sessão, também tem aí um QR Code para você escanear, deixar o seu contato, deixar a sua dúvida, que a gente quer ajudar, nós queremos ajudar vocês, tá bom? Então, Gláucia, agora é contigo, vamos nessa. Então, vamos lá.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre ECD e ECF na prática e como garantir a conformidade aí e evitar penalidades, considerando as informações que são primordiais no SAP para a geração dessas informações corretas. Então, nesse webinar, nós buscamos colocar os principais pontos, né, que chegam até o suporte e como fazer para não cair nesses mesmos erros. Eu espero que o nosso conteúdo seja de grande valia para vocês e conhecimento. Só um pouquinho, Glaucia. A Pamela quer falar alguma coisa? Pamela, Ai, desculpa, gente. Eu queria ver se tem alguém com um problema no áudio. Tá tudo certo por aí? Deem joinha, por favor. todos ouvem bem? Acho que tá tudo certo. Então tá Muito jóia. obrigada. Podem seguir. Desculpa, pessoal. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com a ECD, Escrituração Contábil Digital. Até 2007, os livros contábeis, diário, razão, livro caixa, eles eram impressos, né, encadernados, paginados, tinha que haver ali uma assinatura de um contador e de um responsável, e ainda a autenticação na junta comercial conforme as regras locais ali. Então, a partir de 2008, a ECD se tornou obrigatória e o envio passou a ser feito pelo sistema unificado, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. A ECD é uma obrigação acessória, faz parte aí do SPED. Ela tem como objetivo substituir essa escrituração até então em papel pela digital. Ela vai corresponder aí às obrigações livro diário, livro razão, balancete e balanço, só que aí numa versão digital, tá? O que é o SPED ali que nós estamos falando? O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. Ele é um sistema que foi criado pelo governo federal que ele unifica, recepciona as informações que são enviadas, valida essas informações, ele armazena ela e autentica esses livros e documentos que integram ali a escrituração contábil e fiscal das empresas. O SPED, ele compreende não só a ECD e a ECF, mas também o REINF, a FD Contribuições, FD ICMS, NFCE, NFE, NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviço, também o E-Financeira, o E-Social. Então, todas essas obrigações acessórias aí são importantes ferramentas para unificar as obrigações fiscais aí com a Receita Federal, tá? Quem deve entregar a ECD? De acordo aí com o artigo 3º da Instrução Normativa da RFB 2003/2021, deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação fiscal. Só um adendo, quem são essas equiparadas, né? As equiparadas, pessoal, são, por exemplo, filiais onde as empresas a sede dela é no exterior, são as sociedades em conta de participação, né, aquelas que têm sócio ostensivo e é quem declara, pessoas físicas que exploram individualmente a atividade econômica com fim lucrativo, por exemplo, os grandes empreendimentos rurais e as indústrias, e também condomínios de edifícios, quando eles exploram atividades econômicas. No caso, por exemplo, quando eles alugam áreas comuns de forma contínua e lucrativa, esses são os equiparados aqui conforme a lei. Tá? Ok. Quem são essas pessoas, né? Então, também nós temos as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, são obrigatoriamente, têm que apresentar ECD. As imunes e as isentas, que oferirem receitas anuais superiores a 4,8 milhões, essas, as que oferirem superior, as que oferirem inferior a 4,8 milhões, elas não estão obrigadas aí a entregar ECD. As sociedades em conta de participação também, com livros auxiliares da sócio ostensiva. Eu não citei aqui, não coloquei, mas é importante a gente comentar também sobre as empresas do lucro presumido. No lucro presumido, a Receita Federal não exige a comprovação contábil, tá? Para apuração do lucro tributável. No entanto, se a empresa quiser distribuir lucros que sejam superiores ao lucro presumido, ela vai precisar demonstrar, via escrituração contábil, que teve ali um lucro suficiente para justificar a distribuição isenta.
Caso contrário, o que vai acontecer? A Receita vai poder entender que a diferença entre o lucro presumido e o lucro efetivamente distribuído deve ser tributada ali como um rendimento de sócio. Por quê? Porque está sujeita ao imposto de renda de pessoa física, na fonte, né? Então, sem a ECD, as empresas do lucro presumido, o valor excedente ele pode ser considerado como uma remuneração disfarçada de lucro, né, sujeito à tributação na fonte, e com a ECD a empresa já comprova aí que teve um lucro real superior ao presumido e pode distribuir sem tributação adicional. Tá? Para quem não se aplica aí essa entrega da ECD? Não se aplica às empresas do Simples Nacional, aos órgãos públicos, autarquias e fundações, as pessoas jurídicas inativas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional durante todo o ano calendário, as imunes e isentas que auferiram no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, essas cuja soma da receita delas foi inferior a 4.800.000 não tem que apresentar ECD. E também as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, que não aí auferirem lucros maior do que, não distribuir lucro maior do que o presumido, né, dentro da parte fiscal. Qual que é o prazo de entrega aí? O prazo de entrega, numa situação normal, a ECD vai ter que ser entregue até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano calendário da escrituração. Ou seja, se de janeiro de 2024 até dezembro de 2024, nós vamos entregar aí até 30/6 de 2025, ok? Temos também situações que são especiais. Que situações são essas? São os casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação. A ECD ela deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora. Se esse evento ocorrer de janeiro a maio, eles têm que entregar até o dia 30/6 do ano que ocorreu essa operação. Agora, se esse evento ocorrer de junho a dezembro, a empresa tem que apresentar no mês subsequente ao do evento. Então, por exemplo, se aconteceu em dezembro de 2024, a empresa tem até o último dia do mês subsequente. Então, ela tem até o dia 31/1 de 2025 para entregar. Quem está obrigado aí a realizar a assinatura na ECD? Precisa de um contador com o eCPF, né, o certificado digital, e um responsável pela empresa, que é o CNPJ. Também, pessoal, tem algumas empresas onde você precisa ter, onde tem no contrato social, está estabelecido no contrato social que outras pessoas devem assinar como representante legal. Então, nesse caso, elas também vão precisar assinar a ECD no momento do envio. Antes de encaminhar, é importante vocês validarem se essa informação está realmente no contrato ou não, isso é um ponto importante. Outro ponto importante é não deixar para a última hora para conferir a validade do certificado digital ou até mesmo fazer um certificado digital, né? Normalmente não digo aqui, né, no Brasil ninguém faz isso, que é deixar para a última hora para enviar essa obrigação e não ter aí um certificado digital para enviar, certificado digital válido, tá? Benefício de entregar a ECD, né? Vai ter aí uma maior transparência e rastreabilidade dos resultados financeiros, vai ter um menor risco de atuação fiscal em caso de fiscalização, vai também aí ter uma facilidade para obter financiamentos e investidores, visto que você está encaminhando essa informação para a Receita Federal e isso tem um aval dela dizendo que está correto ou não. Tem também aí a redução do risco de tributação indevida dos lucros que foram distribuídos. Por quê? Porque com a ECD, você precisa validar as informações não só da ECD, mas também de todas aquelas outras obrigações que foram enviadas. Por exemplo, a sua receita tem que estar batendo ali com o que foi entregue no seu fiscal. Então, vamos colocar, seu PIS e COFINS foi um valor, dentro da obrigação que você enviou ali, FD contribuições, na sua ECD tem que estar batendo aquele valor. Então, tem que haver aí um cruzamento dessas informações por parte de vocês para que essa informação seja encaminhada corretamente. Agora vamos falar um pouquinho do que é a ECF, né? E qual que é a sua relação também com a ECD. A ECF, pessoal, ela é uma obrigação acessória
que vai conectar aí os dados contábeis e fiscais do apuramento do IRPJ e da contribuição social. Ele substituiu a DIPJ a partir de 2014. A ECD e a ECF estão diretamente ligadas porque a ECD ela vai fornecer todos os dados contábeis para a ECF, então será utilizada ali os saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. O plano não incorre no risco de ter informações incorretas entre ECD e ECF, e isso te dá ali uma auditoria, um problema, tá? A ECD tem um papel base contábil necessária para apurar os seus tributos e justificar distribuições de lucros isentos. É essencial que a CCF também esteja em conformidade com a ECD validada para, então, a ECF, ela usa a ECD como base para ajuste fiscal. Então, a empresa parte do resultado contábil da ECD e faz os ajustes para chegar ao lucro real ou presumido para fins tributários. Quem deve entregar aí a ECF? Todas as pessoas jurídicas, inclusive as imunes e isentas, estando tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido, exceto aqueles que são optantes pelo Simples Nacional, os que são órgãos públicos, autarquias, fundações. Pessoal, eu acho que a gente tá com um probleminha na voz. Glaucia, a gente não tá conseguindo. Ainda não, Glaucia, não estamos te ouvindo. A gente está vendo você, mas não está te ouvindo. Ainda não. Não. Estamos te ouvindo. Ainda não. Estamos te ouvindo. Agora que você mudou o microfone, eu acho que você tem que ir ali no Teams e configurar para que ele pegue o outro. Não estamos te ouvindo. Ainda não. Estou fazendo uma leitura labial. Ainda não estamos te ouvindo. Só um pouquinho, pessoal. Acho que ela saiu ali para Pessoal, reconectar. e só também cair aqui, pelo visto, foi uma instabilidade da própria plataforma do Teams. Vamos aguardar um pouquinho até a gente conseguir estabilizar aqui de novo, por favor? Tá joia. Tá me ouvindo agora? Opa, agora ouvindo. Maravilha. Sim. Excelente. Oi, Glaucia. Prontinho. Então, Ótimo. nós estávamos em quem deve entregar a ECF, né? Esse momento vocês conseguiram escutar? Sim, estava ouvindo. Escutaram até onde? Prazo de entrega? Isso, aham. Então, vamos para como garantir aí a conformidade dentro do SAP, né? Como o SAP auxilia nessas entregas? O SAP ele não gera diretamente os arquivos do SPED, mas ele fornece dados que são essenciais aí para a geração da informação. Então, plano de contas estruturado e referenciado, a integração contábil com os lançamentos fiscais,
né? O SAP ele é um sistema integrado, onde nós temos em um único lançamento, quando vocês fazem aí o lançamento de uma nota fiscal de saída, por exemplo, vocês já geram a sua parte financeira, a sua parte fiscal através do código de imposto, faz uma movimentação de estoque através do depósito e realiza também os lançamentos contábeis, tanto da sua receita contra cliente, tanto dos seus impostos ali a recolher, quanto dedução da receita, a movimentação que teve no seu estoque ali também pela parte contábil. Então, ele gera todas as suas informações ali de maneira integrada. Para que tudo isso que nós citamos anteriormente aí seja feito de maneira coerente dentro do sistema, nós precisamos seguir algumas premissas. Por exemplo, vamos começar por ele ali no SAP, que seriam os períodos contábeis, né? Qual que é a criação de maneira correta desses períodos? Então, eu vou mudar vocês agora de lugar. Agora eu vou colocar vocês para o SAP. Só um minuto. Vocês veem minha tela? Perfeito, estamos vendo. Sim. Então, vamos lá. Para criar períodos, o que que nós temos que fazer? Nós vamos vir aqui em módulos, administração, inicialização do sistema, períodos contábeis. Dentro desses períodos, o que que é importante ressaltar? Que a tributação, ela é feita mensalmente, os nossos fechamentos aí, eles são feitos mensalmente. Então, como que a gente vai gerar isso? Vai colocar aqui novo período, o ano vai ser, criar para o próximo ano, né? Porque 2025 já foi criado. Então, 2026, e os subperíodos aqui, meses, tá? Sempre meses, pessoal. Se você colocar anual, a gente vai ter aí um probleminha para gerar, na verdade, um grande problema para gerar as informações, as obrigações acessórias, tá? E depois de Isso daqui utilizado, é um ponto de atenção muito grande, né, Glaucia? Porque é irreversível. Então, se criar aqui o período de forma incorreta, você vai afetar mesmo o ano ali, porque não tem como voltar atrás. Então, é uma informação muito importante. isso, principalmente no finalzinho do ano, que a gente costuma criar esse período contábil, é importante também que vocês vejam a questão da data de vencimento, para alterar aí por um período um pouco maior, dado a contratos de financiamento, que tem aí 360 meses, por exemplo. Então, você pode ter feito um financiamento, você pode fazer um financiamento ali em 2026, que vai durar até 2030. Então, você pode fazer essa alteração direta aqui para você não ter problemas com relação ao período também, tá? Então, vou adicionar ele aqui. E ele criou aqui para mim, ó, todos os meses, todos os meses, ok? Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ter bastante atenção aí ao criar. Justamente porque, como o Richard falou, isso é algo irreversível, não dá para alterar depois. Tá? Redundante, mas é isso mesmo. Nós temos também a questão das casas decimais. Onde que ficam essas casas decimais? E aí, qual o problema dessas casas decimais, né? As obrigações acessórias, elas são feitas tudo para ser utilizado duas casas decimais apenas. Então, para garantir a precisão ali da ECD e do I-155, que é onde informa os saldos das contas contábeis, que traz ali o débito e crédito mensais para as contas patrimoniais, para que isso seja mais preciso, é interessante que tenha dois campos aqui dentro desses casas decimais preenchidos somente com duas casas decimais. Então, vamos lá. Administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Aqui dentro, aqui na aba exibir, nós temos valores, né, e taxas. É interessante que esses dois, eles permaneçam como duas casas decimais apenas, tá? Ah, mas aqui já está com 4, e aí, o que que a gente vai fazer? Olha, pode ser que você tenha mais problemas no momento de gerar ali a sua ECD para corrigir. Nesse caso aqui, não tem o que fazer. Também é um ponto muito importante e relevante dentro do SAP. A partir do momento que a gente altera as casas decimais, não é possível voltar atrás, tá? Então, isso aqui é um ponto muito relevante.
Outro ponto, pessoal, é em relação às conciliações das contas contábeis, que são as conciliações que são feitas mensais entre relatório de contas a receber versus o razão da conta cliente versus o razão da receita e os livros de saída. Ah, mas como que é isso? Nesse caso, você pode abrir o razão. Eu deixei aberto aqui. Você pode abrir o razão, procurar as suas contas de vendas, conta cliente, E procurar a vale a sua conta pena cliente. reforçar aqui, né, Glaucia, isso daqui, ele é um processo, né? Então, um Isso. processo que o contador tem que fazer, ou o contador interno, onde ele precisa fazer uma conferência. Então, aqui a Glaucia vai dar alguns exemplos de relatórios que podem ser usados nessas conferências para tirar o razão, saber o saldo daquelas contas e tudo mais, confrontar com a parte financeira. Então, são relatórios auxiliares para garantir que as informações estão batendo. Esse é o resumo da ópera, né? Uhum. Para ir no caminho do razão, vocês podem vir aqui em módulos, relatório, finanças, contabilidade, razão. Se vocês quiserem fazer um print aí da tela, então, ó, vou entrar para o razão. Já deixei aqui um pronto, só para a gente clicar, colocar as informações aí de marca qual que é o cliente, qual que é a receita, né, qual que é a sua filial. Vou dar um OK aqui, só o intuito aqui é que vocês vejam quais as informações são geradas. Então, nós temos aqui uma conta controle, né, de um cliente teste, onde ele tem aqui um valor de R$ 1.547,50. A conta de clientes nacionais, essa daqui é a conta mesmo contábil de cliente, onde vai compreender todos os clientes que constam emissão de nota. Então, ali nela também consta somente o saldo de R$ 1.547,50. Porém, aqui na minha parte de vendas, ó, nós temos um valor de 1.550, ou seja, tem uma diferença aqui. Então, essa diferença é importante que ela seja conciliada no mês que ela acontece, né? Então, se for feito toda a conciliação mensal, vocês conseguem barrar esse tipo de erro e ter menos erro ali na hora de gerar sua ECD e sua SF, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma nota de R$ 47,50 que está sendo para receber, ela vai ser só R$ 47,50, mas nas minhas receitas ela está constando como 50. Muito provavelmente tem um imposto retido ali, ok? Então, fazendo essas conciliações entre razão das suas contas principais aqui relacionada à receita, você vai ter aí possibilidade de entregar uma informação mais correta, vamos dizer assim. Outro ponto também que vocês podem validar. Eu tenho a conta de receita, mas eu vou validar isso com o quê? Você pode validar com o seu livro fiscal de saída, né? Aqui todos aqueles CFOPs que foram receitas mesmo de vendas, você pode conciliar se o total lá consta exatamente com o total que consta aqui na sua conta de receita de venda de mercadoria. Isso você pode fazer para várias contas. Essas são somente alguns exemplos, tá? Por exemplo, você pode fazer com a conta de fornecedor, conta contábil fornecedor contra as clientes, as contas de cliente mesmo específico, né? Conta a conta controle, fornecedor conta a conta controle de fornecedor. Nesse caso, nesse caso, vocês vão validar aí se a informação que consta dentro do seu fornecedor é a mesma que consta ali no seu a pagar para os fornecedores. Esses dois são só dois exemplos, mas existem muitos outros aí que vocês podem fazer ao longo do mês para ter certeza que todas as informações estão coerentes, ok? Então, nós vimos aqui o relatório razão. Dentro dele, as contas contábeis cliente, receita de vendas, a controle de clientes mesmo. Também falamos sobre fornecedores, né? Os fornecedores contra a conta controle de fornecedor. E é isso. Quanto à conciliação, é basicamente isso. Esses são dois exemplos, mas vocês podem fazer de diversas outras formas, ok? Isso aqui varia de contador para contador, mas é operacional aí para vocês conseguirem ter informação mais precisa possível no momento de enviar. Nós temos também o encerramento de resultado, né? O encerramento de resultado, o interessante é que ele seja feito conforme a ECF. Então, se você faz a sua apuração ali de imposto mensal, interessante que você faça o encerramento
do sistema através do mensal ali, né? Se for trimestral, faz ele trimestral. Então, onde que fica? Administração, utilitários, encerramento do período. E aqui, Glaucio, eu gostaria de deixar um comentário que às vezes as pessoas confundem, porque se eu tenho uma entrega trimestral, mesmo assim, os meus períodos contábeis, eles devem ser mensais, porque aí você pode pegar 3 meses e fazer o fechamento. Então, não é porque a sua empresa entrega trimestral que você vai criar os períodos contábeis de forma trimestral também, né? Só esse comentário acho que é bem relevante. Sim, com certeza, muito relevante. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Então, esse encerramento do período é diferente do que você criar o período, como o Richard está dizendo para nós. Dentro do encerramento do período, o que que você vai fazer? Você vai colocar todas as suas contas, marcar todas as suas contas. Aqui em período, você vai escolher qual que é o período que você quer encerrar. Então, vamos ali em 2024. Aqui, primeiro, se fosse trimestral, de 1 a 3. As contas de lucro, aqui, se você sabe lá no meio, lá através do seu balancete, balanço, que deu lucro à empresa, você vai procurar aqui a sua conta de lucro acumulado. Então, vou selecionar aqui lucro acumulado. E aqui é resultado final. Mas por que que utiliza duas? Porque essa resultado final ela é uma transitória, né? Você vai fazer o encerramento das suas despesas e receitas, faz o encerramento colocando nessa conta de resultado final no dia 31/12 e no dia 1º/1 você transfere isso para lucro ou prejuízo. Isso se tratando de lá no final do ano, tá, pessoal? Aqui nesse caso seria dia 1º/4, para ele fazer essa movimentação. Outro ponto aqui também, se a sua empresa trabalha com filial, seria importante você colocar qual a filial que você está encerrando e fazer esse encerramento por filial. Por quê? Muitas vezes a empresa quer ver a informação não consolidada, ela quer ver por empresa. E se ela encerra consolidada aqui, por exemplo, todos, a conta de receita que tem lá, por exemplo, 1 milhão, 500 mil é da matriz, 300 mil é de outra empresa e 200 mil é de outra. Se ela encerra total, quando ela gerar ali o da matriz, ela vai ver um encerramento de 1 milhão e não de 500 mil. Então, é importante esse encerramento ser realizado por filial, até mesmo para ter mais precisão nos seus relatórios, tá? Então, Muito boa essa dica. Isso aí é bem importante, pessoal. Bem bacana. Então, vamos pela filial empresa teste. Vou colocar aqui executar, ele não executa de cara. Aqui ele vai verificar quais os lançamentos que existem lá dentro da minha conta de receita e despesa e vai fazer esse encerramento por aqui. Como que eu vou fazer para ele trazer para mim dia 31/12, aliás, dia 31 do... A gente está 1/3, 31/3. Como que eu vou fazer para ele encerrar dia 31/3 e colocar para mim no dia 1/4 lá na conta de lucros acumulados? Esse encerramento eu vou colocar aqui, por exemplo, 31/3 de 2024 e a data do documento ali, 1/4 de 2024. Quando ele gerar o lançamento contábil, ele vai gerar 2 lançamentos contábeis, um colocando para essa conta de encerramento e o outro colocando ali na sua conta de lucros acumulados. O de encerramento, ele vai colocar no dia 31/3. O de lucros acumulados, ali colocando no seu balanço, vai ser no dia 1/4. Então, vou selecionar aqui. Se você quiser colocar uma observação específica, essa daqui é a padrão do SAP. Se você quiser colocar uma específica, pode colocar. Se você quiser colocar aqui também na referência, por exemplo, encerramento ou algo assim, facilita para você tirar relatórios trazendo esse tipo de informação, tá? Então, você pode fazer dessa forma, marca aqui em cima as contas e manda ele executar. Todos os lançamentos de saldos finais serão conectados à filial empresa teste. Continuar? Sim. Agora vamos dar uma olhadinha no lançamento contábil. Então, aqui, ó, o encerramento que ele fez, 31/3, 31/3, data do documento 1/4, o que que ele fez? Ele debitou a minha conta de depreciação e creditou ali
o meu resultado. O outro lançamento, ele debitou a minha conta de resultado e creditou ali para mim lucros acumulados. E a data do lançamento dele, 1/4. Ok? Muito bom. E aqui, Gláucia, queria até perguntar para você, porque tem empresas que ela não realiza a entrega de obrigações por dentro do SAP. Às vezes é a contabilidade que realiza, lá por outro sistema, mas mesmo assim, essa ação de encerramento de período, ela é importante ser feita, né? O que você me diz sobre isso? É importante ser feito assim para você ter mais precisão nos seus relatórios, né? Então, por exemplo, se você quer ver de 1º de janeiro a 31 ali qual foi o resultado da sua receita e despesa, você vai ter esse resultado, você vai fazer esse encerramento e no próximo período ali você vai ter sem saldo de resultado do período anterior. Então, você tem mais precisão nas informações em relação aos relatórios. Fica bem mais fácil de você enxergar aí o seu resultado, seja por trimestre, seja mensal ou anual. Muito bom, porque eu já peguei alguns casos de empresas que estão operando aí há 5 anos com o SAP Business One e sempre realizavam as entregas pela contabilidade. Aí no 6º ano querem realizar por dentro do SAP e nunca foi feito nenhum encerramento. Então, pessoal, aí mais uma dica, né? Por mais que você ainda não faça dentro do SAP, essa operação aqui é uma operação importante a ser realizada. Sim, muito Vamos em importante. frente, muito, muito bom, Glaucia. Se não, lá no 6º ano, como o Richard disse, você vai ter que fazer todo o encerramento anterior para que você consiga ter uma informação ali mais coerente com o que você precisa para aquele ano, tá? Ótimo. Então, aqui sobre o encerramento do período é isso. Aqui também você tem que ter um balanço fechado, então vamos lá. Relatórios, finanças, financeiro, balanço. Aí, pessoal, aqui tem um ponto importante. Ele está no próximo slide, que chama modelo de relatórios financeiros. A gente vai falar sobre ele já já, mas ele é esse campo aqui, ó, modelo. O que que é isso? Já já eu explico para vocês, mas é o relatório que vai trazer para vocês a informação para cá, para esse balanço. Isso também influencia lá nos parâmetros, na geração dos parâmetros para vocês gerarem a ECD e a ECF. Vou colocar aqui, vou deixar aqui a data que está, 31/12. Vou dar um OK aqui. O importante aqui, é o seguinte, é o seu passivo e o seu ativo estarem batendo, tá? Aqui, se eu diminuir, deixa eu diminuir um pouquinho. A gente está vendo aqui, ó, 9.769.235, 9.661, 682. Tem uma diferença aqui. O que que essa diferença corresponde? Corresponde, pessoal, ao seu encerramento da demonstração de resultado. Ah, Glaucio, mas como que você sabe disso? Como é que eu vou saber se essa informação está certa? Lá pelo encerramento mesmo, que a gente acabou de fazer. Espera. Administração, utilitários, encerramento. Quando a gente coloca aqui 1 de 2024 a 31/12, manda ele executar, ele vai trazer para a gente aqui um valor, 63.765,03. Esse encerramento aqui é a diferença. É a diferença entre o que consta no seu balanço, normalmente, né? É a diferença se estiver correto, tá? Então, por aqui você saberia se está correto ou não esse fechamento. Tá? O que que é importante aqui? Ter um ativo e um passivo batendo. O saldo inicial dele, ó, o saldo inicial tanto do ativo quanto do passivo está batendo. As movimentações ao longo do ano que não ficaram coerentes ali, eles não estão batendo, ok? Então, para você enviar a sua ECD, você precisa estar com essa informação coerente, ativo, passivo mais PL batendo. Então, ok. Então, vamos para o próximo. Períodos contábeis a gente já falou. Tá. Outro ponto importante, pessoal, é sobre a conciliação entre os dados das obrigações. Essa conciliação dos dados é o seguinte, é o cruzamento das informações em relação à receita,
Então, em relação às obrigações acessórias da Receita, por exemplo, o REINF com relação a ECD. O que tem a ver? As obrigações que você informou de INSS sobre serviço, INSS subserviço, ISS retido, essas informações que você colocou na REINF tem que estar batendo ali com a informação que você colocou na ECD. Então, quando você for fechar, você precisa validar com as obrigações acessórias que você mandou ao longo do ano. Então, você precisa também que a ECF e a sua ECD estejam cruzando as informações, estejam coerentes. As informações sobre a folha que foram encaminhadas no e-social precisam estar conforme o que está na ECD. E os impostos, né? A ECD ali é primordial. Os impostos que foram informados nas contas contábeis têm que ser os mesmos que foram informados, por exemplo, na sua DIPJ. Tá? É isso. Natureza das contas contábeis. Esse é um ponto interessante também. Esse é um ponto interessante. Vamos voltar. Natureza das contas contábeis, aqui dentro do plano de contas. Vou colocar aqui os campos de visão. Aqui, pessoal, é o seguinte: existem a natureza da conta, que são essas gavetinhas, e existe a natureza da conta, que consta aqui fora, nos campos de visão. O que os EDONs normalmente fazem? Né, os principais aí do mercado. Eles verificam, primeiramente, a conta, a natureza da conta que consta aqui no campo de visão. Se não constar nenhuma natureza da conta aqui, ele vai pegar a que constar aqui dentro da gavetinha. Então, vamos supor que você fez uma conta e ela está no lugar errado. Por exemplo, fiz um passivo, mas por algum motivo ele ficou lá no meu ativo. Né? Se aqui não tiver preenchido, ele vai considerar como se aquilo fosse um ativo e vai começar a dar uma série de erros para você lá dentro da ECD no programa validador, ok? Então, isso aqui é bem importante também. Quando você criar as suas contas contábeis, validar que elas estão no agrupamento correto. Por quê? Porque a grande maioria não faz esse cadastro aqui da natureza das contas do campo de visão. Então, consequentemente, ele vai pegar esse daqui e para encontrar depois é bem complicado, tá, pessoal? Então, melhor a gente já corrigir na fonte. Outro ponto agora sim, nós vamos falar dos modelos de relatório financeiro. Onde que ele fica? Finanças, aqui, modelos de relatórios financeiros. Esse modelo de relatório financeiro, ele é relevante para todas as obrigações acessórias, ECD e ECF, tá? Por quê? Porque ele vai levar a informação para você. É isso aqui que vai levar o seu J150, que é a sua demonstração de resultado. Essa informação aqui é a que vai constar lá nos seus parâmetros também. Então, é importante, todo início de ano, vocês virem aqui e atualizarem. Mesmo que vocês não criem outros, atualizem o modelo de relatório financeiro. Por quê? Porque pode ser que você criou contas contábeis ao longo do ano. Se você criou contas contábeis ao longo do ano, ela não vai estar inclusa dentro do seu modelo de relatório financeiro. Então, o que você tem que fazer? Vir aqui e atualizar ou criar, se você não tiver criado ainda. O que você tem que criar? Você precisa criar obrigatoriamente o balanço. Então, aqui, você tem um balanço, vou colocar aqui um novo. Balanço. (2024). Vou atualizar. Então, aqui, né, Glaucio, é uma dica aí de passo a passo também. Todo ano, vir aqui e criar aí o modelo para garantir que todas as contas estão contempladas, né? Durante o ano você pode ter criado uma conta ou outra, que no modelo anterior ela não existia. Exatamente. E aqui, ó, só clicar no botãozinho e pedir para ele gerar esse plano de contas padrão. Okay? Isso tanto para o balanço quanto para a demonstração de resultado. Da mesma forma, vou criar um teste aqui, BRE 2024. Vou atualizar, ok? Mesma coisa, gerar plano de contas padrão e atualizar. Aí, pessoal, nosso próximo tópico seria nível de aglutinação do plano de contas. Esse é um erro que acontece bastante. Por quê? Porque só pode ter um nível de aglutinação de contas para modelos, para demonstração de resultado. Ou seja, aqui a receita, a despesa e o custo, eles estão todos com o nível de aglutinação 1. O que você tem que fazer, então, para ele ir para o nível de aglutinação certa?
né? Então, o que que vai ter que ser feito? Você vai vir aqui em Finanças, editar plano de contas, vou colocar aqui despesa, receita e custo, colocar compensação também. Ok. Aqui você tem receita, aqui você tem despesa. O que que você vai fazer? Você vai pegar esse despesa, vai trazer ele aqui, ó, para a sua. Opa, pera, despesa. Então, nesse ou no outro. Só um minutinho, pessoal, que agora me deu um branco aqui. Pessoal, só aproveitando aí para comentar, como o nosso tempo ele é curto aqui, a gente não consegue abrir para responder as respostas aqui ao vivo. Então, a gente tem um botãozinho aí no Teams, pessoal, que é P e R. Você pode estar registrando as suas dúvidas ali. Depois a nossa equipe ela vai tomar nota de todas as dúvidas e a gente vai enviar as respostas para vocês, tá, pessoal? Até eu vou colocar um comentário aqui, ó. Então, é bem nessa função P e R. E aí depois a gente vai responder a todos, tá? Outro ponto aí interessante comentar, sei que tem bastante clientes aqui da HACO. Se você tem alguma dúvida, se você está com alguma dificuldade nesses processos de entregas do ECD, do ECF, aí vocês podem estar abrindo um chamado que a gente vai direcionar aí os profissionais para atendê-los. E vocês que não são clientes da ITCO, também a gente vai deixar um QR Code aí no final da sessão. Vocês podem estar colocando as suas dúvidas, também a gente vai entrar em contato com todos para tentar apoiá-los aí posteriormente, tá? Legal, obrigada, Richard. Aqui no modelo de relatórios financeiros, pessoal, o nível de aglutinação só pode haver um nível de aglutinação. Então, o que que você vai ter que fazer? Os planos de contas que foram criados antes de 2020, eles constam os 3 níveis. Então, aqui, o que que tem que ser feito? Você vem aqui nessa conta de despesa e diz que você quer que ela suba aqui para a receita, ó, nos próprios agrupamentos, para a receita. No custo, da mesma forma. Custo você quer que suba aqui para a receita. Por quê? Porque isso aqui vai chegar uma hora que ele vai ficar lá no finalzinho. E aí você pode excluir. Opa, pronto. Contas de compensação não entram para dentro da sua DRE. Então, aqui nesse momento, ó, quando as duas já estão aqui embaixo, você pode remover. Remover não é por aqui, pessoal. Se você remover aqui, você remove tudo que você já fez. Aqui em avançado, eliminar conta. Clica aqui, avançado, eliminar conta. E aqui as contas de compensação também não vão dentro da sua demonstração de resultado. Então, nós vamos eliminar. Essas contas aqui também podemos remover. Ó. Eliminar. Remover não, eliminar sempre, porque remover apaga tudo. Eliminar. Pronto. Feito isso, agora você pode atualizar o seu J150, que é a DRE, vai para dentro do ECD e não vai ter ali um erro de aglutinação dessas contas, tá? Por último, pessoal, nós temos 2 pontos aqui desses de revisão do SAP, que são, vocês precisam necessariamente validar ali o cadastro da entidade, informando nela os responsáveis, né, tanto o contador quanto o responsável legal, e também fazer o referenciamento das contas, seja ele em qualquer EDOM que vocês utilizarem aí, em qualquer um você vai precisar fazer o referenciamento do plano de contas. Então, se não tiver feito o referenciamento do plano de contas, essas são informações que também não vão subir aí na sua ECD, ok? Agora, pessoal, vou voltar com vocês lá para o slide. Já estamos finalizando. Tá vendo aí, Richard? Sim, estamos vendo o PPT. Gente, temos perguntas. Quando vocês quiserem responder, eu posso mediar aqui para vocês. Não, tranquilo, Pamela. Igual eu comentei aí, o nosso tempo ele é curto. A gente não consegue responder aqui ao vivo agora. Depois a gente responde a todos aí, tá? Ah, beleza, então, Richard. Então, vamos para o próximo. Então, pessoal, visto tudo isso que nós falamos, falando agora um pouquinho da ECF, a ECF é uma das principais obrigações fiscais
né? É uma das declarações mais importantes entregues pelos contribuintes, onde são declaradas diversas informações fiscais, principalmente relacionadas a apurações do IRPJ e da contribuição social. Além disso, outras informações também são prestadas nessa declaração, inclusive os rendimentos de sócios e dirigentes, bem como demais informações econômicas. E com a ECF entregue, a Receita Federal do Brasil tem a possibilidade de realizar diversos cruzamentos de informação. Então, dentre eles, a ECF versus a ECD, então, ECF, né, SPED contábil fiscal e SPED contábil esse cruzamento ali, o que que ela vai ver? Ela vai verificar o seu plano de contas, seu plano referencial, se você trabalha com centro de custos, as formas de apuração do IRPJ e contribuição social, se elas estão batendo entre as duas obrigações. Além disso, há o cruzamento de outras informações contábeis também, constantes na ECF, com as consideradas na escrituração contábil digital. Ok? Nós temos também o cruzamento de informações. Aí só uma observação, pessoal. Esse cruzamento ele pode acontecer, não significa que ele vá acontecer na sua, tá? Isso é algo que pode acontecer. A Receita pode fazer esse tipo de cruzamento. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o porquê. A ECF e a DCTF, então, vai fazer o cruzamento ali e avaliar os montantes de IRPJ e contribuição social efetivamente apurados, se eles estão condizentes com aquilo que você pagou, que foi declarado lá na DCTF. Tem também a ECF em relação à DIRF, que o que ela tem? Ela tem o objetivo de avaliar as informações de rendimento dos seus dirigentes, diretores, sócios ou titulares, relacionar os lucros e dividendos distribuídos, prolabore, juros sobre capital próprio, os respectivos imposto de renda retido. Então, ele tem o objetivo de avaliar isso em relação ao que consta na sua ECF. Tem também a ECF com relação a cruzamento entre FD, ICMS e IPI e EFD contribuições. O cruzamento de informações relacionadas à receita, né, constante na ECF, com os valores segregados por tipo de receita dentro da sua FD, também é passível de um cruzamento, tá? Isso além dos montantes de ICMS, PIS e COFINS apurado. Tá? Por último, nós temos aqui uma imagem que é o sistema, o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital e tudo que contempla nele. Então, nós temos aqui a nota fiscal de serviço, o SCD e o SF, o FD Contribuições, FD ICMS, FD REINF, todas as demais obrigações. Ou seja, dentro desse sistema, é possível que a Receita faça cruzamento com qualquer uma dessas obrigações acessórias. Né? Isso aqui foi feito justamente para evitar evasão fiscal. Então, aqui, dessa forma, a Receita Federal ela consegue ter muito mais controle do que como antes, que era só papel, né? Que era muito mais difícil, a atuação era pelo próprio auditor da Receita que vinha na sua empresa. Agora não, agora ele te audita de longe mesmo. Basta ele cruzar as informações entre as obrigações acessórias que isso é possível acontecer, ok? Então, pessoal, por hoje, o nosso assunto era basicamente esse. Se vocês tiverem alguma pergunta. Então, assim, Glaucia, primeiro agradecer você, né, por esse tempo, a tua preparação aí e por esse momento aqui conosco, foi bem produtivo. Peço que eu também aprendi algumas coisas aí com você. Temos algumas perguntas, a maioria delas eu já fui respondendo ali, tá? Então tem uma pergunta só que eu vou responder posteriormente, aí que a gente vai retornar, mas as perguntas já estão todas respondidas. Então, pessoal, agradecer aí a presença de todos, obrigado por participarem aí do nosso evento, nosso webinar. Fiquem atentos às redes sociais. Glaucia, se você puder compartilhar aí o PPT com o QR Code, fazendo um favor. Então, pessoal, sigam nós nas redes sociais, né? HACO Brasil. Também me sigam aí, Richard Grain, que sempre estamos divulgando atualizações, novidades para ajudar vocês.
Muitos Pessoal, uma perguntaram das sobre a pessoas. gravação ali, vai ser enviado também no link da inscrição, então todos vão receber. Quer comentar alguma coisa, Pamela? Não, eu só ia falar sobre a gravação mesmo. Gente, eu vou enviar para vocês via e-mail um link de WeTransfer, porque aqui eu não consigo compartilhar a gravação por causa das políticas da nossa organização, mas eu vou compilar tudo no WeTransfer e vou estar entrando em contato com vocês via e-mail, tá? Vocês vão receber a gravação para vocês baixarem e aí vocês podem assistir quando quiserem. Ah, ótimo, perfeito. Então é isso, pessoal. Tem o QR Code aí para você escanear também. Deixa a sua dúvida, né? Faça o seu registro. Vocês que são nossos clientes aí de Eco aqui no Brasil, podem entrar em contato conosco aí também através dos nossos canais de suporte e atendimento. Foi muito bom estar aqui com vocês. Glaucia, novamente, muito obrigado, né, pelo seu trabalho. Aqui, deixar o registro que foi muito bom participar desse momento aqui com você e aprender aqui contigo, tá? Obrigada, eu que Pessoal, agradeço. até o próximo evento. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até Obrigada, até mais. mais. Tchau, tchau.